Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula. O assunto da aula de hoje é regra de três, com os professores Ana Valéria Borges de Araújo e Iago Costa de Oliveira. Bom, pessoal, o que veremos na aula de hoje? Na aula de hoje nós veremos regra de três, veremos regra de três composta, veremos a definição de regra de três e regra de três compostas. Teremos também algumas situações, através de exemplos, o qual também servirão como atividade para fixação de conteúdo. Primeiramente, precisamos entender o que é a regra de três. E a regra de três é um processo matemático para a resolução de muitos problemas que envolve duas ou mais grandezas. Então, se eu tenho um problema envolvendo duas ou mais grandezas, se eu quero calcular ali um valor, eu vou utilizar esse processo regra de três. E a regra de três, ela pode ser simples ou composta. Mas quando que eu vou utilizar as duas? A regra de três simples eu vou utilizar quando eu estou relacionando duas grandezas. Já a regra de três composta é para mais de duas grandezas. Quando eu vou utilizar a regra de três simples, eu preciso observar se essas grandezas elas são diretamente proporcionais ou são inversamente proporcionais, porque dependendo disso, o processo vai ser um pouco diferente. Então, a gente sempre tem que observar isso. E esse assunto de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, a gente já estudou em aulas passadas. E agora vamos entender melhor, por meio de situação, como aplicar essas regras de três. E agora vamos ver como utilizar a regra de três simples em grandezas diretamente proporcionais. E temos aqui uma situação e ela diz o seguinte: na extremidade de uma mola presa a um suporte é colocado uma peça com massa de 10 kg. Verifica-se então que seu comprimento inicial aumenta em 42 centímetros. Se colocarmos uma peça com massa de 15 kg na extremidade dessa mola, qual será o aumento do comprimento de sua deformação? Essa situação diz o seguinte, né? Eu tenho aqui uma mola e essa mola está presa em um suporte. Ele fala que colocou uma massa de 10 quilos aqui, ó, nessa mola, e o comprimento aumentou em 42 centímetros. Aí ele pergunta, se colocar aqui uma massa de 15 quilos, qual será o comprimento? Então, a gente vai fazer aqui, ó, relacionar aqui as grandezas. Então, eu tenho uma massa aqui de 10 quilos e ela está para 42 centímetros, ou seja, quando eu coloquei 10 quilos, aumentou 42 centímetros. E se eu colocar 15, vai aumentar quantos? Então, quero descobrir aqui, ó, qual será o comprimento para 15 quilos. Aqui temos a massa, né? A grandeza aqui está de massa, para comprimento. Eu vou colocar de um lado massa e do outro comprimento. E eu quero descobrir aqui o meu comprimento para 15 quilos, né? Se eu colocar aqui na pontinha da mola. A regra de 3, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar aqui, ó, o inverso para eu encontrar. Então, eu vou multiplicar 10 vezes x, tenho 10x, que vai ser igual, ó, a 15 vezes 42, que é igual a 630. Tenho aqui 10x igual a 630. Então, eu vou passar esse 10 dividindo, né? Então, temos x igual a 630 dividido para 10. O meu x será igual a 63 centímetros. Então, se eu colocar aqui uma massa de 15 quilogramas, o meu comprimento será de 63 centímetros. Então, quando eu tenho uma grandeza diretamente proporcionais, né? Aqui, ó, são grandezas diretamente proporcionais, porque quando eu aumento a massa, o comprimento também aumenta. Então, eu vou fazer exatamente esse processo. E agora vamos aprender a utilizar
a regra de 3 simples para grandezas inversamente proporcionais. E só lembrando, o que são grandezas inversamente proporcionais? São grandezas que quando eu aumento uma, a outra vai diminuir. Então, elas são inversamente proporcionais. E essa situação fala que, para construir a coberta de uma quadra de basquete, 25 operários levaram 48 dias. Se fosse construída uma coberta idêntica em outra quadra e fosse contratado 40 operários com as mesmas qualificações que os primeiros, em quantos dias a coberta estaria pronta? Então, ela fala basicamente que vai construir uma coberta de um quadro de basquete, contrataram 25 operários e esses operários construíram essa coberta em 48 dias. Aí eu quero construir outra idêntica e eu vou contratar um número maior de operários, eu vou contratar 40. Ele quer saber em quantos dias esses operários vão levar para construir. Então, a gente pode observar, ó, é o que eu quero descobrir, então eu vou chamar de x. Então, aqui eles são números inversamente proporcionais, porque, ó, estava o número 25 e eles construíram em 48. Se eu aumento a quantidade de operários, os dias vão diminuir. Por quê? Porque eu tenho mais gente trabalhando. Então, eles vão conseguir fazer aquela coberta em menos dias. E como aqui a gente está trabalhando com grandezas inversamente proporcionais, eu não posso simplesmente fazer aqui ó, o cruzado, porque não, eles são inversamente proporcionais. Não tem como eu cruzar. O que é que eu vou fazer? A única coisa que eu vou fazer, diferente da forma que a gente acabou de ver, eu só tenho que trocar aqui ó, o 48 com o x. O x vai para cima e o 48 vem para baixo. Aí, quando eu multiplico aqui, ó, eu vou ter uma igualdade. E ela vai ficar da seguinte forma. O 45 vai estar para x, que é o valor que eu quero descobrir, e o 48, e o 40, perdão, vai estar para 48. Então, aqui eu já posso multiplicar que eu vou ter uma igualdade. Aí eu vou multiplicar aqui, ó, 48 vezes x, que é 48x, e 25 vezes 28, que é 1.200. Aqui, ó, tem 48, ele vai passar dividindo, então tem x igual a 120 dividido para 40, e eu faço aqui a divisão de 120 para 40, eu vou ter que o meu x aqui vai ser 30. Então, esses 40 operários, eles vão conseguir construir essa coberta em 30 dias. Então, o número de dias diminuiu. Por isso que são grandezas inversamente proporcionais. E a única diferença que a gente viu foi que eu preciso trocar aqui o x com o outro número aqui, para eu poder fazer aqui a multiplicação cruzada. E é apenas essa a diferença. Bom, pessoal, vamos agora para mais um exemplo de regra de 3 compostas. Para construir um muro com 2,5 metros de altura e 30 metros de comprimento, certo número de operários levou 24 dias. Em quantos dias esse mesmo grupo de operários construirá um muro de 2 metros de altura e 25 metros de comprimento? Bom, pessoal, é importante a gente observar se esta é uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional. Note que temos o número de operário e temos a quantidade de dias. Portanto, se o número de operários continua o mesmo, mas o número de dias diminuir, ainda assim, temos que essa questão pode ser uma grandeza diretamente proporcional, pois temos que relacionar o tamanho do muro com a quantidade de dias. Vamos lá. Organizamos a questão da seguinte forma. 2,5 vezes 30 está para 24, assim como 2 vezes 25 está para x. Portanto, organizamos na forma fracionária 2,25 sobre 2, que multiplica 30 sobre 25, que é igual a 24 sobre x. Na multiplicação e resolução de regra de 3 compostas, multiplicamos da seguinte forma. 2,25 vezes 30 vezes x. E também 2
vezes 25 vezes 24. Portanto, temos que 75x é igual a 1.200. Esse 1.200 é o resultado da multiplicação de 2 por 25 por 24. Portanto, x é igual a 1.200 sobre 75. X é igual ao resultado dessa divisão. X é igual a 16. Portanto, pessoal, o grupo de operários construirá o muro de 2 metros de altura e 25 metros de comprimento em 16 dias. Voltamos à grandeza diretamente e inversamente proporcionais. Essa questão ela nos dá uma grandeza diretamente proporcional, pois note que, ao mesmo tempo que diminuiu o tamanho do muro, diminuiu a quantidade de dias. Portanto, temos uma grandeza diretamente proporcional. Bom, pessoal, essa foi a nossa última aula. Aqui está a nossa referência. Esperamos que tenham gostado.